Olá, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh. Começa mais uma edição agora, bem-vindo. Que a saúde não lhe falte, que não tenha lhe faltado felicidade, alegria esta semana, que a doença, as tristezas e as amarguras tenham estado distantes de si. Começamos. Começa agora o Encontro com Yahweh, o nosso e vosso programa, o programa da família. Avisa os amigos e vizinhos, manda mensagem para eles que já começamos. Hoje nós vamos dar continuidade daquele tema. Vamos falar da música gospel. Cachê. Pastor Alberto Cambuembe, o Paulo Paz, que é também presidente da Associação Música, eles estão de volta. Semana passada, o pastor Cambuembe reclamou que tinham lhe dado pouco tempo para falar. Agora vai ter muito tempo. Queremos ouvir. Se lhe der jeito, vamos orar. Vamos falar com o Eterno. Vamos chamar Deus neste lugar. É só fechar o olho. Aí sentado, é só fechar o olho. Caso não tem problema. Nós aqui no estúdio seguiremos orando. Criador dos céus e da terra, obrigado porque nos amas. Mais uma semana aconteceu. Estamos aqui pela tua graça. Não é nossa esperteza, nossa inteligência, não é. É o teu amor, é a tua graça, é o teu amor por nós. Obrigado por nos protegeres. Abençoe cada telespectador neste momento. Sejam redobradas as bênçãos também aos doentes e cadeados. Também queremos dirigir uma bênção especial para os nossos dirigentes, nossos líderes. Que se estenda a eles também a sua mão protetora. Lhes dê a sabedoria para gerir os recursos dessa Angola, nossa pátria. Muito obrigado, esteja conosco agora e para todos sempre. Amém. Agora vamos conversar. Eu vou chamar então Paulo Paz e o pastor Alberto Cambuembe. Esses homens falam muito. Eles não vão me deixar quieto hoje. Mas eu estou preparado. Bem-vindo, senhor presidente. Gosto. Obrigado. Tenha a bondade de sentar no cadeirão mais famoso de Angola. Pastor Cambuembe, bem-vindo. Como está? Eu estou bem. E o meu pastor? Vamos sentar. Vamos, pastor. A nossa produção aqui da Palanca TV, porque ela é muito organizada. Nós somos proativos. Nós fomos à rua. Fomos visitar o Bambila. Ele que também é um músico gospel, é um dos nomes que faz um bom trabalho ao longo de já muito tempo. Ele mandou também uma mensagem para nós. Vamos ver agora. Chamo-me Manuel Simão Bambila, mais conhecido por Irmão Bambila. Na verdade, sou músico gospel, ministro de louvor, e as pessoas são pagas... ou quando se fala em pagar algum valor para atividades gospel, muitos interpretam mal, mas a salvação é grátis. Mas o processo da salvação envolve valores. Muitos não entendem que é necessário apoiar a obra de Deus com valores. Mesmo o próprio Senhor Jesus andou na terra, mas andou com pessoas que apoiavam com as suas finanças, Maria Madalena, várias outras pessoas, a cunhada de Herodes, que apoiavam o ministério. Então a obra de Deus começa a atrasar e a morrer várias vezes por causa da má interpretação de várias doutrinas. Doutrinas essas que levam com que tudo é de graça, tudo é de graça, tudo é de graça. Então, por isso que ontem víamos pastor que nem carro tem, nem uma bicicleta, e as irmãs para casar um pastor era difícil, porque não vai dar vida na minha filha, o pai não deixa, a própria mulher não aceita. Por quê? Porque as pessoas desvirtualizaram as coisas. Há uma necessidade de que a obra de Deus merece honra, merece bênção, e os servos de Deus merecem a dupla honra. Quer dizer que é bom os servos de Deus, o ministro de Deus, da palavra como da música, tem que viver bem. E quem vai valorizar essas pessoas é a própria igreja, não são outras pessoas que não conhecem Deus, mas tem que ser os que conhecem Deus que devem apoiar
as iniciativas. Mas, infelizmente, em África, ainda no nosso país, Angola, muitos estão nas doutrinas falsas, doutrinas dos demônios, não percebem que é necessário que a obra de Deus seja apoiada num grande nível. É necessário que as pessoas apoiem a obra de Deus, porque há lugares que não é só palavra, é ato. Alguns mentem. Eu, desde que comecei a minha carreira, o meu ministério, eu nunca mudei de linguagem e nunca vou mudar. Sempre vou falar o que a palavra me diz. O que a palavra diz? O obreiro é digno do seu salário. É digno. Jesus está dizendo isso em Mateus 9, Mateus 10, Lucas 9, 10, ele está falando sobre isso. E em 1 de Coríntios também, o apóstolo Paulo frisa sobre isso. 1 de Coríntios 9, ele fala sobre isso. Ele fala, não tapa a boca do boi que debulha a terra. Como é que o boi debulhou a terra todo dia e no fim você lhe tapa a boca? De manhã já não vem mais. Ele morreu, não vai levantar mais. E a Bíblia diz que os levitas, os sacerdotes, abandonaram o templo porque não havia salário, não havia mantimento. David e outros servos acabaram por restaurar esse sistema, abençoando os homens de Deus, honrando os homens de Deus, porque eles merecem a dupla honra. Não é só uma honra, são servos de Deus, são embaixadores de Deus na terra. Como é que um presidente da república manda um embaixador num país, e nesse país esse embaixador não tem salário, não tem transporte, não tem casa, e vivem à deriva? Desumano, ninguém aceitaria, nem podia bater dúvida dessa missão. Então Deus Todo-Poderoso não consegue abençoar a sua obra, não consegue enviar os seus servos em alta dimensão? Não acredito. Não acredito. A própria palavra confirma, quando Deus dá uma visão, também dá sua provisão. Essa provisão é a subsistência. Alguns eram contra mim, igrejas, porque não cobram bilhete para entrar no show, tudo de graça. Hoje estão a cobrar. Muitas igrejas cobram os valores. Não é pecado nenhum, é uma forma de contribuir para a obra de Deus. É uma forma de contribuir. Só que uns tardam para entender, mas pronto. Alguns recebem a revelação antes, outros vão tardando a receber. Talvez aqui também, quem vai nos ver não vai perceber agora. Eu entendo que você ainda não chegou nesse nível, mas vai chegar um dia e vais perceber a dimensão da obra de Deus. Os músicos gospel todos eram contra mim, falavam mal, esse aqui está pensando que ele é quem, blá, 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 blá. Porque fioto. Hoje todo mundo está a seguir. Todo mundo hoje lhe convida. Aqui na televisão ele mente, fala, não, eu não compro nada, eu não sei o quê. Mas depois atrás ele liga só, vai cobrar alguma coisa. Então, hipocrisia para quê? Para que mentir? Para que mentir? A obra de Deus carece disso. Eu não vou gravar um disco medíocre. Quando não tenho dinheiro, vou gravar à toa. Então, é preciso que eu receba alguma remuneração. Então, meu conselho vai que a igreja muda de comportamento. Acho que Deus se alegra com isso. Que nós possamos suportar uns aos outros. Para todos os músicos gospel, desejo também o mesmo, haja mais amor, humildade, aprendizado. Bom, obrigado aí, Bambila, pela mensagem. Bambila, que é um artista muito conhecido da nossa praça musical, e pronto, a mensagem dele é muito clara. Bem-vindos mais uma vez, pastor Cambuembe. Como anda a família, a saúde, a igreja? A saúde e a família, estamos todos bem. Maravilha. A igreja está boa, graças a Deus. E agradecermos a Deus pela oportunidade de sermos parte do seu ministério, da sua obra. E agradecermos também a Palanca TV, porque estatisticamente presume-se que 90% do angolano é cristão. E a Palanca TV não nos deixou de fora, nos criou este programa. Maravilha. Que por sinal é o primeiro e o único ainda no país. Maravilha. Que nos brilhanta. Esperamos que todo mundo acarinhe este programa. Obrigado. E esperamos que estejamos sempre nesta casa. Maravilha. A comunidade, a igreja onde o pastor exerce a sua atividade, assiste o programa, não é? Certamente, a comunidade evangélica assiste, porque é um programa que só retrata questões que têm a ver com a nossa vocação espiritual. Então nós ficamos felizes. Paulo Paz, bem-vindo, nosso presidente. Como é que anda a saúde, vida, família, ação música? Obrigado mais uma vez, Jaime Chacal,
pela oportunidade de cá estarmos. Obrigado. E também uma boa noite para todos os telespectadores que nos assistem a estas horas. Exatamente. Quero dizer que a família está boa, estamos de saúde. E a Ação Música também está de saúde, sempre a primar pela defesa dos artistas. E quero aqui salientar uma das coisas que o Jaime Chacal perguntou, se a igreja está boa, ao pastor Cambwembwe. Eu tenho a opinião a dizer que não está muito boa, porque tem que corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E por outra também, devem acertar-se com os artistas. Com os artistas. Eu, na verdade, quero já começar ali. Sinto que existe uma discrepância, existe uma falta de comunicação entre a igreja e os artistas de forma geral. E isso resulta exatamente dessa discussão que trazemos hoje. Se paga, se não paga. Pastor Cambwembwe, não me parece que a igreja não está preparada para lidar com o novo momento musical e os grandes desafios que as igrejas vivem. Por quê? Há músicos... e a semana passada falamos, há músicos que se dedicam e querem se dedicar ao trabalho do Senhor 24 horas por dia. Só o trabalho de Deus. Mas se a igreja não cria condições para o sustento desses músicos, infelizmente eles não conseguem subsistir. Então aí fica a pergunta, não será que a igreja também, por não estar preparada, ela não consegue criar ambiente propício para que os músicos possam não ir cobrar para cantar, mas a própria igreja lhes atribui um salário? Pastor? Bem, o desenvolvimento é um desafio da igreja. Nós temos que admitir que, de facto, temos muitos desafios no campo mesmo de organização. Quando é que é desenvolvimento? É desenvolvimento quando se corrige o que está mal, não é? Sim. E detectar as falhas do princípio, depois reajustar as coisas, isto é que se diz que estamos a desenvolver. É para dizer que a igreja também precisa de dar conta. A igreja já deu conta e a igreja terá que trabalhar de facto para que as coisas estejam reajustadas. Agora, é necessário que o mundo gospel também compreenda. É necessário que tenha uma identidade própria, porque é necessário que saiba se de facto está no mercado de concorrência ou está no louvor e adoração. São duas coisas diferentes. Porque, de facto, quem está no mercado de concorrência, este tem um caráter e tem uma ação própria. Também quem está no mundo de louvor e adoração, aqui significa que o caráter e a ação de cada coisa depende da sua concepção. De que maneira que as pessoas conceberam. Porque, se vermos bem, o problema não está só na igreja. É verdade que a igreja tem que saber se impor. É verdade que a igreja tem que fazer o maior de si, não é? Para ainda recuperar aquilo que ainda está. Por exemplo, aquele é o livro, a Bíblia diz ao Tito, a Bíblia diz que Tito, te deixei em Creta, para que ponhas em boa ordem as coisas que ainda nos restam. Significa que a igreja ainda tem muita coisa, de facto, que nos resta para recuperarmos, para pormos em boa ordem. Porque há uma desordem, há um conflito entre os músicos gospels e a própria igreja. Porque os músicos gospels têm que compreender que o pastor da igreja, ele tem que liderar, tem que chefiar a igreja, tem que liderar a igreja. Na igreja, nas várias áreas de serviço da igreja, uma das áreas é a área de louvor e adoração. Logo, quem está na igreja não deve submeter-se ao pastor. Porque o que estamos a ver hoje é que, maioritariamente, e eu volto a repetir isso, muitos dos músicos gospels não têm uma igreja própria. Não andam sob a autoridade do seu pastor. Okay. Parece-me que, em vez de liberdade, há libertinagem. Isto é que eu dou conta. Nessa sequência, bom, Paulo Paz, eu penso que até foi bem colocado esse ditado, corrigir o que está bem, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. É interessante isso, que se aplica muito bem ao contexto atual. Mas fica aqui uma pergunta no sentido de que a Ação Música, primeiro eu quero entender o seguinte, qual é a dimensão, o nível de atuação da Ação Música? E se a Ação Música tem um bom relacionamento de cooperação
com as igrejas, o que iria permitir um diálogo saudável entre o artista que é associado à sua música e o pastor, por exemplo, daquela igreja onde o artista é membro, ou a igreja onde o artista vai cantar. Desta forma, por exemplo, a própria Ação Música, nos casos de convites, participação em eventos de igreja, talvez ela iria aparecer para intermediar. E ao invés de dependermos da boa vontade de quem convida, se vai dar uma oferta, se a oferta é 1.000 kwanzas, se é 10.000, se é 1 milhão de kwanzas, e ao invés de deixarmos essa responsabilidade, então a Ação Música iria intervir para mediar essa cooperação. Não seria... Qual é a visão, qual é a vossa posição nesse processo? Na verdade, a Ação Música tem um papel fundamental neste país para dizer que não existe boa relação entre a associação e os pastores. Por quê? Porque a Ação Música defende os músicos, está com os músicos, e então eles não encaram bem isso. Nenhum músico dá-se bem com o pastor. Quer dizer, por quê? Eu quero dizer o seguinte, quero concluir, não sei se querem me deixar falar, por favor. Por quê? Porque o artista dentro da igreja não é tido também nem achado. Por quê? Porque é visto como uma coisa mesquinha. Imagina que os pastores tenham reunido para fazer as suas concertações financeiras, saber como está a andar as coisas lá dentro, mas não chamam os levitas para estarem juntos. Os músicos para acompanhar? Para acompanharem. Os músicos não são pagos. Mas não é a atribuição deles, iam os músicos lá dentro não são pagos. O músico, por isso é que, culpa dos pastores, é que estamos a ver músicos por aí a fazer os seus concertos e a estarem a cobrar. Isso tudo parte porque os pastores foram surpreendidos com esta avalanche de músicos fora e não tiveram aquele controle. Por isso é que o músico agora está mesmo nas ruas. Isto foi surpresa para eles. Pastor? Eu queria... De facto, nós temos que sermos coerentes. Ok. A relação entre a igreja e os músicos gospel será uma relação mesmo não fácil. Não é fácil, né? Não, é difícil. Nós temos que sermos coerentes com a sociedade. Porque há dois aspectos, por isso é que eu disse no início, que temos que ver a concepção. Porque há aquele louvor e adoração que é do ministério. E há o louvor e adoração que é mercantista. Logo, nestes dois aspectos entre o ministério e o mercantismo. Porque na igreja é o ministério, não é o mercantismo. E mesmo o chacal, se prestar bem atenção, gospel, em inglês, as pessoas que entendem bem de inglês, o gospel é show, o gospel é espetáculo. A essência da definição é palavra de Deus. Portanto, aquela música, aquela mensagem que sai das quatro paredes e vai para a rua. Pronto. O problema é o seguinte. Vai para a rua, rádio, televisão, evangelismo em praças públicas. É aí. Por isso é que estamos aqui na concepção. Por exemplo, o gospel entra no mundo industrializado. O gospel, por isso é que estamos a dizer. Por que eu estou a falar? Pastor, só queria dizer que a palavra gospel significa evangelho. Correto. Em inglês, significa evangelho. Aqui, por isso, ele vai evangelizar me deixa eu terminar. Eu não estou a contrariar o termo. Eu estou a falar a concepção. Okay. Porque quando o louvor é concebido no ministério, é diferente no louvor concebido concebido no mercantismo. Porque hoje temos que perceber, se lermos o livro, por isso é que eu estou a ver aqui, se lermos o livro de João 2, o versículo 14 até 16, Senhor Jesus, quando foi em Jerusalém, encontrou os mercantistas. O que eles faziam na casa do Senhor? Era um negócio de bois, de pombas. Na atualidade, o mercado na igreja está modernizado. Se no passado eram bois, eram pombas, eram as ovelhas. Hoje é mesmo cantar,
Porque há pessoas que fizeram a igreja na concepção do seu emprego, na concepção de negócio. Isso é uma realidade. Há pessoas que cantam porque têm este ministério. Porque tem este ministério. Há pessoas que cantam porque é uma oportunidade que encontrou de sobrevivência. Pastor, eu quero voltar. Esta é uma realidade. Sim, é uma realidade. Mas eu ainda no pastor, eu quero então pegar na frase que o pastor disse, que aquela música de louvor e adoração. Vamos entender que essa é aquela música que é feita no serviço de culto, no templo sagrado. Esses músicos que fazem precisam de preparo, precisam de formação para saber fazer bem o trabalho, para entender uma partitura, para saber ler, para cantar. É preciso treinamento, formação. E existem igrejas aqui em Angola, eu não quero citar, eu conheço algumas, mas não quero citar para não incorrer a erro de associação, não ter aqui um problema. Mas existem igrejas, por exemplo, que tinham um professor de música e tinha um diretor do coral a ser pago na igreja. Portanto, o trabalho do diretor do coral era estar ali no templo sagrado todos os dias da semana e preparar a música, a liturgia da igreja. E é pago. Existem outras igrejas aqui também que pagam os técnicos de som da igreja, sem fugir do tema. Pagam os técnicos de som. Então, não será que a igreja, para aqueles que fazem o louvor e a adoração, e para melhorar a qualidade, e porque a sociedade se modernizou, hoje as igrejas têm telas de LED, o sistema de som não é igual àquele que tínhamos há 10 anos atrás, não era necessário esta remuneração para que o trabalho, mesmo dentro da igreja, fosse feito com qualidade, e aí não chama o cachê, mas chamaria um salário. Chacal. A formação de um indivíduo, nenhuma igreja, nenhum pastor deve ignorar. Eu estou aqui para além do ministério, mas também tenho... Porque você vê o livro de Efésios 4:11. Deus só nos chama para o ministério. O que Ele quer diz para o aperfeiçoamento dos santos. De onde veio o aperfeiçoamento dos santos? É no ensino. Logo, não há nenhum homem de Deus que vai para uma missão sem antes uma preparação. Moisés foi preparado. Todos, quando tiveram no exercício da obra de Deus, tiveram uma preparação. Por isso, nesta preparação, um deles também são os músicos, são os levitas, Sim. que devem ser preparados. Mas o problema está onde? Eu estou falando na concepção. Por isso é que eu estou a dizer que a relação entre os músicos gospels e a igreja será muito difícil. Por quê? Porque depende de como as coisas são concebidas. Porque, eu não estou a generalizar, maioritariamente, o maior número dos músicos gospels que temos são mais mercantistas, são pessoas que encontraram oportunidade de sobrevivência. Porque, se pensarmos bem, porque o que opera maravilhoso, o problema não é só cantar, não é só cantar bonito, porque essa coisa de ensaiar, cantar bonito é importante, mas tem que haver um elemento cativante que é o Espírito Santo, porque todo e qualquer louvor que não opera maravilha, isso não é louvor, porque se lermos a Bíblia, eu vou citar aqui alguns versículos que mostram o louvor e a adoração de ministério, o que produz. Se lermos o livro de 1 Samuel 16, versículo 23, Atos 16, 25, 28, o louvor e a adoração do ministério produz libertação. Se vermos no livro de Crônicas 16, versículo 25 até 29, vamos encontrar que o louvor e a adoração produz edificação. Agora, todas essas pessoas que estão no gospel cantam bonito, ensaiam fortemente. Qual tem sido o resultado espiritual no trabalho que fazem? Qual tem sido o caráter destas pessoas? Porque muitos destes ainda manifestam caráteres mundanos, manifestam práticas mundanas. Mas isso das práticas mundanas não é exclusivo dos músicos gospel, pastor. Diáconos, diaconisas, diretores de departamento. Eu estou a dizer. Também tem. Isso é do ser humano. Eu estou a falar disso porque aqui a questão é o cantor gospel. Sim, sim. Correto. Por isso é que estamos a dizer, quando a Bíblia fala do mercado, eu disse que há igrejas concebidas em termos de negócio. Há pessoas que entram no ministério em termos de negócio. Porque esta questão do cachê que nós estamos a abordar aqui, há pastores que para pregar é necessário cachê. Sim. Ok. Há músicos gospels para cantar é necessário cachê. Por quê? Porque esta pessoa,
entrou na convicção, entrou na consciência, não é? Do mercantismo. Como, por exemplo, o que eu estou a dizer? Por isso é que existe diferença. Toda e qualquer pessoa, por exemplo, há igrejas que se preocupam com convidar um grande cantor gospel, grande cantor, sim. depois ficam em conflito de pagar. Mas o que te leva você a pagar esta pessoa? Porque você lhe contratou, porque são duas coisas. Uma coisa é ser contratado, a outra coisa é ser convidado. Todo e qualquer convidado é uma honra. Um convidado tem dívida moral com a pessoa que lhe convidou, mas um contratado não tem dívida moral. Este cobra cachê. Isso é uma igreja convida. Mas este grande músico gospel é grande músico gospel porque está na sua vida em santidade ou porque tem tido trabalho de ensaio para cantar bonito. Depois de trazer este músico gospel, qual tem sido os resultados espirituais que você vai adquirir com este músico gospel que você teve na sua igreja? Boa pergunta. Paulo Paz dá o subsídio e vamos ao intervalo daqui a pouco. Por favor. O pastor falou uns tantos minutos e também deixem-me falar. Não tem problema, agora. temos o segundo bloco. Nós temos que ir ao intervalo, depois voltamos e o Paulo Paz entra. Sem problema nenhum. Obrigado. Eu queria dizer que a Bíblia também diz: idem ao mundo pregar o Evangelho. Quer dizer que os músicos que vão cantar lá fora não estão a pregar o Evangelho? E Deus também diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o músico está a ir lá para fora, é porque a igreja está desorganizada. Está desorganizada por parte dos pastores. Não organizaram para poder conter os levitas dentro da igreja. Mas essa não é a essência da música gospel, Paulo Paz. Diga. Se o músico sai é porque a igreja não está organizada, isso por si só não é uma verdade, porque nós temos que evangelizar fora das quatro paredes. Eu estou a dar a resposta aqui no pastor que acaba de dizer que há músicos mercantistas. Sim, mas eu não creio que essa seja uma verdade, não? Não existe nenhum músico mercantista. Por quê? Porque ele também está a ir fazer trabalho lá fora, está a pregar o Evangelho através... Deixa-me falar, falou muito... Não é verdade que não existe músico gospel. O pastor está aqui a fazer, mesmo no tanto, pastorado, e agora mesmo não no me deixa pastorado, falar. assim que no músico gospel, dizer que não existe nenhum mercantista. Não existe. A própria Por quê? Bíblia Porque fala também do mercenário. existe pastores com intenções no dinheiro apenas. Eu conheço pastores que dizem que já não pregam cá em Angola, porque cá em Angola já não está a dar. Eu vou no Brasil... Não pode obscurar a existência do mercantista. Sim, eu conheço perfeitamente. Não pode obscurar a existência do mercantista, porque até estás a provar. Os pastores não podem se dar aqui de santos, que não fazem nada. Os pastores até às vezes fazem coisas piores do que o artista. O pastor tem toda a culpa para que esta população toda não está evangelizada. Por quê? Porque os pastores privam os artistas, eles simplesmente pregam em quatro paredes. O artista não. O artista prega para o mundo, porque quando ele estiver a cantar, a sua música chega onde ele não consegue chegar. E nós temos que fazer esse trabalho. Nada daqui dizer que os músicos simplesmente cantam para ganhar o seu dinheiro. Não. Há pastores que também sustentam-se na igreja e têm a grande oportunidade de quê? Porque os fiéis estão dentro da igreja e têm contribuído bastante para que a igreja cresça e para que os pastores também comam. Paulo e o Paz, artista não consegue comer. Paulo Paz, me responda já isso. O músico, nós, os músicos, com a sua música, com todos os músicos, não devíamos amar os nossos pastores para que o diálogo, já que eles são os nossos líderes espirituais, para que as nossas intenções dentro do ministério da música fossem mais fáceis se nós os amássemos, ao invés de estarmos a lhes apontar dedo, se nós os amássemos primeiro, não seria muito mais fácil conseguirmos esses intentos? Jaime, se estão a ser apontados os dedos é porque eles são os culpados. Primeiro é que eles começaram e os artistas estão a acabar. Mas existe uma relação de respeito aos nossos líderes. Nós estamos aqui a dizer que o artista não está a ser bem tratado
pelo pastor. Vamos continuar na segunda parte. Irmão, paz. Ai, 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 ai. Nós trouxemos um outro lado deste tema da música gospel. Entendemos como começar lá, na base, no fundo, na razão pela qual as coisas não estão a dar certo. Vamos e voltamos já. Daqui a pouco. Estamos de volta no Encontro com Yahweh da Palanca TV. Estamos a falar da música gospel, cachê, não cachê, e os meus convidados hoje entenderam começar da raiz, lá, no fundo. Paulo Paz, a minha pergunta é a seguinte. Esse é um problema que tem fim ou não? E entendo que a relação boa entre os pastores e os cantores necessita-se. É necessário que essas duas classes trabalhem juntos, porque o cantor não pode estar insubordinado a ninguém. Eles têm que estar a um pastor, tem que ter uma membresia numa igreja, até mesmo para a manutenção da própria sua espiritualidade. É interessante que isso aconteça. Na sequência, então, que medidas precisam ser tomadas para resolver esse problema? Sim, na verdade, para mim, este problema tem solução, sim, senhor. Basta conscientemente os líderes das congregações, das igrejas, estarem com a mente sã, tirar aquela ambição financeira e olhar ao levita como uma pessoa próxima dele, uma pessoa que trabalha para ele, porque nós temos visto que a nível da igreja, o grupo que mais trabalha são os levitas. Os levitas ficam ali a louvar, a adorar horas e horas, e que na qual depois vem o pastor, em 45 minutos, prega a palavra e terminou, e os levitas continuam a cantar. E isto... o pastor deve também olhar que o levita trabalha muito dentro da igreja. Ele merece também ser apoiado nas suas obras artísticas, as suas obras musicais, deve ser apoiado na alimentação. Quer dizer, ser apoiado numa maneira geral. Nós vimos ali os pastores com grandes Lexus, com grandes tubarões e pessoas em volta dele. Eu nunca vi nenhum levita que a igreja atribuiu-lhe um carro. Nunca vi isso. Eu não sei essa disparidade, se está a vir do demônio, se está a vir de Deus. Mas o tom desse discurso não ajuda a amenizar e exatamente não ajuda a criar um bom relacionamento com esta classe que é necessária para nós. Não acha que era oportuno? Jaime, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Não acha que a música devia mudar o tom da conversa? As pessoas estão a pregar, quando os pastores estão a pregar, devem falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E eu estou aqui a falar a verdade. Eu não posso estar aqui a escamotear alguma verdade. É o que se passa lá dentro e, para mim, deve-se debater mais acerca desse assunto. Por isso é que mesmo também o Encontro com Yahweh, este programa, trouxe esse assunto no ar. Embora com a colaboração da Ação Música também, por isso é que estamos aqui a colaborar. Sem dúvida. Para que se chegue a um consenso. Mas há solução. Por quê? Porque é só o pastor olhar os benefícios que o levita dá dentro da igreja e ali sentar, neste preciso momento, neste debate,
também está-se a resolver algum problema. Quer dizer que os que estiverem a assistir, os líderes que estiverem a assistir, devem colocar a mão na cabeça e, ao mesmo tempo, também saber fazer, colocar em prática na sua igreja, entre os líderes pastorais e os levitas. Pastor Cambuembe, faz coro com a posição do irmão Paz? Bem, a questão é o seguinte, de facto, o que é o conflito? O conflito é a desconformidade. A desconformidade de ideias ou de elementos é que é conflito. Enquanto a sociedade permanecer em ideias distorcidas, o conflito vai manter. E este conflito vai... Nós estamos a dizer... Eu estou a ser claro, na minha opinião, que, de facto, a relação entre os músicos gospel e a igreja não é uma questão fácil. Por quê? Porque é verdade que a Bíblia diz que todo e qualquer um que se dedica do Evangelho, que seja sustentado por um Evangelho. Sim. Se as pessoas entram no ministério, tanto pastoral, tanto de louvor e adoração, como em outros ministérios, com a consciência de ter o lexo, de ser bem pago, será difícil esta relação. Porque no ministério de Deus é para você ir sofrer, é para você ir servir, é para você servir até com os seus bens. Quando a pessoa vai na igreja na consciência de ter bom salário, porque é isso que se discute. Porque o problema está ali. Muitos, eu não estou a generalizar, são poucos os levitas na nossa sociedade. Aqueles mesmo que realmente são sustentados pela igreja, que se sente, que se sente servido pela igreja. Porque a maior consciência que muitos têm é de concorrer. Por isso é que as pessoas fazem o seu investimento pessoal. Porque se eu sou levita da igreja, é a igreja que tem que investir na música, eu vou cantar. Quando você faz o seu investimento pessoal, este investimento vai obrigar a rentabilização. Sim. E a rentabilização leva a sacrifícios, como, por exemplo, sem sombra de dúvida, não vamos mentir, não vamos camutear isso. Hoje temos na luta de cada um ser grande pastor, grande evangelista, grande cantor gospel. Muitos até vão nos bruxos, muitos agora são feiticeiros. Isso é uma realidade, não vamos mentir isso. Por isso, eu chamo a atenção à igreja, Aqui há versículos bíblicos que eu faço referência porque Deus tem cumprido com sua palavra. Quem lê o livro de Mateus 7, versículo 23, disse o quê? Disse que o Senhor Jesus vai rejeitar alguns, vai dizer que eu não vos conheço. Em livro de Mateus 25, versículo 41, faz referência. No livro de Lucas 13, versículo 27, faz referência. Significa que a igreja não pode se distrair por facto dessas pessoas cantarem bem ou se esforçar a ensaiar. A igreja deve primar num pastor, num evangelista, num diácono, num levita que preserva a santidade. Porque a Bíblia diz que por isso é que a Bíblia orienta, escolhe 7 homens tementes a Deus para constituirmos pessoas para o diaconato. O que está a acontecer hoje na nossa sociedade é que as pessoas estão a se empolgar por estes cantarem bonito. Não! Há cantores aqui que querem ser grandes cantores gospels, que até vão nas casas dos quimpantas. Há pastores que querem ser grandes pastores, estão aí na casa dos quimpantas. Hoje há desafio de templos, hoje há desafio de unção, hoje há desafio de cantar. Isso para nós não nos importa, porque só vendo o caráter e a ação que eles manifestam, muitos deles, sem sombra de dúvida, muitos deles ainda são mesmo satanistas. Isto é uma realidade. Então é necessário que a igreja esteja prudente. O que é que a Bíblia nos ensina? Diz, seja simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Significa que no ministério de Deus é simplicidade. No ministério de Deus, você tem que andar de autocarro, você tem que andar de táxi. Não é mal nenhum ter boa casa, não é mal nenhum ter bom carro, não é mal nenhum ter dinheiro. Mas tudo que não glorifica Deus, tudo que não glorifica Deus é satanismo. O que está a acontecer? O que está a acontecer o conflito que existe entre pastores e igrejas? Porque eu não admito um cantor gospel que se diz que é da igreja onde eu sou. Sim. Quanto que faz um mês eu não lhe conheço. Eu vou realizar a atividade, eu não lhe tenho. Eu não sei em que altares ele vai. Ele vai fazendo os seus negócios. Na atualidade, não vamos comutear as coisas. O mercantismo é bíblico.
Os mercenários é bíblico. E estas pessoas estão mesmo no pastorado, estão mesmo no diaconato, estão mesmo no evangelismo, estão mesmo até nos músicos gospel. Nesta razão, nós não vamos pacificar um espírito satânico, porque a sociedade passa uma mensagem falsa. Não pacificar o espírito. O Satanás não é ele pacificar, Satanás é ele expulsar, é ele tirar fora da igreja. Por isso, há pessoas que merecem ainda de uma libertação espiritual. Não é só ele ver porque ensaiou, porque está a cantar bem. Por isso, aconselhamos a sociedade, aconselhamos os músicos gospels, parem, refletem, revejam ainda a vossa vida espiritual, regressem à igreja, submetam os vossos pastores. Se for necessário, reiniciem a sua própria vida. Porque do jeito que estão a levar o seu ministério, meu amado, não é... Pastor Cambuembe, na sequência dessa questão, e acho que o pastor Cambuembe nos levou numa reflexão interessante. Então surge uma pergunta minha para o pastor. Não há uma necessidade também do meu pastor, eu que sou cantor gospel, o pastor da minha igreja, ele precisa também olhar para o cenário atual, para que ele possa se adequar. Por exemplo, pastor, eu sou convidado para cantar numa outra igreja, quer seja da minha congregação ou não, mas sou convidado para ir cantar numa outra igreja. Aquela burocracia que se cria, olha, a carta tem que ir no pastor, tem que ir não sei o quê. Primeiro, nós já não temos um workflow, um procedimento funcional. Depois se cria muita burocracia para aceitar um convite para ir cantar num evento, que faz com que os músicos, alguns, não é generalizados, alguns acabam fazendo muita coisa por si só. Também não é necessário do lado dos líderes pastorais, anciãos, dirigentes de igrejas, começarem a criar metodologia para facilitar o processo, e aqui me refiro ainda para aqueles levitas mesmo. A questão é o seguinte, há uma imagem distorcida que se passa tanto no secular como na igreja. Burocracia, porque todo mundo hoje é contra a burocracia. A burocracia é boa. A burocracia é a forma mais correta, não é, de processar, não é, um determinado assunto. Quando está a dificultar, se não é burocracia, isso é incompetência. Toda e qualquer pessoa incompetente, o que é que vai acontecer? Vai dificultar. Isso não é burocracia. A burocracia é o processo correto, é a forma correta, é a forma de atender, é a forma correta de atender as pessoas. Significa que quando há essa dificuldade, nós temos que parar, temos que analisar o que é na causa. Porque também, independentemente das dificuldades que se diz, porque, primeiro, é que o cantor e o pastor tem que haver amor um para com o outro. Segundo, tem que haver compromisso com a própria igreja. Em primeira instância, o compromisso com a própria igreja. Terceiro, tem que haver intimidade. Porque há cantores que não têm intimidade com o seu próprio pastor. Porque sabe o que a Bíblia diz? Quem lê o livro de João 14, versículo 14, 15 até 16, o que diz? O Senhor Jesus disse que se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Ele disse que, o Senhor Jesus disse que sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mandar. De que maneira é que um pastor vai ter intimidade com um cantor rebelde? Porque este é o maior problema. Nós temos aqui a sua música, temos esta graça. Hoje, seja no porta-voz, convoco os músicos gospels. Muitos deles, os que têm muitos deles são rebeldes. São mesmo rebeldes, isso é verdade. Agora, é necessário, temos aqui um parceiro direto que realmente vai ajudar a mediar este conflito. Mas a verdade é que o conflito entre o músico gospel e a igreja, isso parece-me ser também um sinal do fim dos tempos. Parece-me ser também um fenômeno profético, porque não é normal. Porque quando se fala que importa que haja heresia para que se identifiquem os melhores, muitos dos heréticos também estão no músico gospel. Porque a heresia... Estão lá no ministério, estão enraizados aí, né? Porque as pessoas heréticas falam bem, afinam bem e são muito até organizados. Mas o que ele faz? Ele tem práticas distorcidas, como, por exemplo, cobrar cachê para ir cantar. Esta é uma prática distorcida.
Cobrar cachê. Mas, pastor, não. Eu sobre esse ponto, vários comentários e várias demonstrações foram feitas. Ainda não chegamos a um ponto sobre essa questão. E a semana passada ficou aqui a impressão de que a dificuldade é o termo. Me parece que... Não é dificuldade, é o termo. Não, o cobrar cachê é pecado. Receber oferta para ir cantar Pastor, é pecado. pastor, É isso que o pastor está a dizer. Todos nós somos ofertados. Pastor. Sim, mas receber oferta Pastor. para ir cantar. Não, receber oferta é uma coisa. Receber oferta é quando você vai realizar a atividade numa igreja. E esta igreja honra a ti, te ofertando qualquer coisa. A oferta não é questionada. A oferta Pastor, não nós temos visto dentro das igrejas, visto dentro das igrejas, os pastores, antes de começar a pregação, passa o gasofilácio, para quê? Para as ofertas começarem. Aquilo, o que é que significa? Não é cobrar? Para mim é cobrar. E por outra... Mas aquilo não é o dízimo do Senhor? Não, dízimo é uma coisa. Dízimo é uma coisa. Não é naquele oferta momento onde, é outra. Mas não é naquele momento que para algumas igrejas passa a Eu estou a oferta e o dizer, dízimo? eu estou a dizer, o que é que sustenta uma igreja? O que é que faz crescer uma igreja? É o dinheiro. Esta visão... É o dinheiro. Eu não partilho... E por outra, tu não partilhas, sabe por quê, senhor pastor? O senhor pastor não partilha porque está a ser beneficiado. Eu que estou a ser prejudicado. A oferta no gasofilácio. Eu que estou a ser prejudicado. Com a eu contestação. tenho o direito de reclamar. Por quê? Porque os pastores, eles tratam mal os levitas. Se nos Mas, tratassem Paulo Paz, bem... isso também não é generalizado, né? Convém deixar aqui claro. Há pastores que tratam bem seus cantores. Não, é interessante que não se generalize, porque também, talvez, o Paulo Paz vai me responder, mas também a Asso Música não representa todos os músicos. Existe, talvez... Muita gente que é músico e faz também trabalho, e faz espetáculos, faz concertos, não está associada à sua música. Portanto, que se entenda lá em casa que a posição do presidente não reflete uma posição generalizada de todos que fazem música. Neste preciso momento, a Asso Música seja é o seguinte, a Asso Música existe membros, sim, existem amigos, sim, e ao mesmo tempo simpatizantes também da Asso Música. Sim, por exemplo, eu que não estou inscrito na Asso Música, também sou músico, faço as minhas coisas, mas eu não estou subordinado a esta associação. Ali onde é que eu dou razão ao pastor, nesta parte, sobre a rebeldia dos artistas. Porque os artistas, sabendo que tem uma instituição que defende os seus direitos, por que não vão para esta instituição? Mas essa instituição não me representa, porque isso é como qualquer uma instituição do Estado. A instituição foi criada, tem políticas, tem filosofia, mas eu não me quero associar, porque sinto que os propósitos dessa associação não representam os meus interesses. Isso pode ocorrer, isso acontece. A questão é a seguinte. Não é? A questão é a seguinte. É bom também generalizar para não criar confusão para quem está assistindo lá em casa. Eu acho que estamos a fugir do tema. Não estamos. É só para deixar claro. Não estamos a fugir do tema. É só para deixar claro, porque estamos no pastor, a sua música, neste preciso momento eu estou a dizer... Pelo comportamento dos pastores, o mau comportamento dos pastores... Mas não é todos, é isso que queria entender. Certo, mas quando se diz um ou outro bom e a maioria péssima, a gente diz os pastores. E é o seguinte, que eu estou a dizer, deixem-me falar também. Este mau comportamento é que faz os levitas também terem um mau comportamento. E neste preciso momento, nós não podemos estar aqui no puxa-puxa. Vamos ter que deixar isso bem claro. Vamos para as soluções. Há solução, sim, senhor. Deve-se haver uma sentada entre pastores e levitas, conforme nós estamos aqui os dois. Um é pastor, o outro é levita também, que está aqui. E estamos aqui a abordar os assuntos. Isto é que temos que levar lá para fora também, e realizarmos isso para chegarmos até um consenso. Vamos tratar os assuntos biblicamente, espiritualmente, que é para chegarmos até um consenso, porque senão uns estarão a pecar e outros sofrerão. Não, eu penso que esse é um problema sério que precisa ser tomado uma medida pontual. A questão é a seguinte, vamos prestar atenção. Não vamos confundir as coisas de Deus com as coisas seculares. Um médico, se não estar escrito na ordem dos médicos, não pode exercer a função. Um arquiteto, se não estar escrito na ordem dos arquitetos, não pode exercer. O ministério de Deus, não. É diferente, né? Eu estou submisso à palavra de Deus. Todo e qualquer um pode criar uma coisa boa.
Que posso aceitar como não posso aceitar. Aceitando ou não me torna crime nem pecado. Mas se eu não aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, não aceitar a palavra de Deus, não me submeter à palavra de Deus, eu estarei a pecar. É necessário que isto fique claro. Ok. Por isso é que nós vimos essa situação. Então, mas se eu tenho um ministério, a única coisa que a igreja faz é aperfeiçoar o meu ministério. E eu exercer o meu ministério. É isso. Quando a igreja está legal, até os ofícios dessa igreja estão legais. As outras associações que aparecem, nós podemos lá estar quando entendermos que tenho tempo disponível e consinto e me simpatizo com aquilo que fazem. Mas a Bíblia, nós estamos submissos. A questão é o seguinte, o que está a acontecer na atualidade, que nós temos que sermos perentórios nisso, e esta é uma realidade, é que os músicos gospels, no meu ponto de vista, a igreja tem um princípio próprio, a igreja tem um padrão, a igreja tem norma, o pastor é gestor, Sim. o pastor é disciplinador, o pastor é discipulador, o pastor é organizador, o pastor não pode permitir a libertinagem. O que está a acontecer, sem sombra de dúvida, não vamos cometer a verdade. Há muitos que estão no músico gospel por questão de oportunidade de negócio. Há quem está ali a fazer o seu negócio. Sim, mas pastor, isso é em tudo, né? Isso é em tudo, até dentro da igreja também há quem está ali também parece por causa dos brincadeira. seus negócios, para sustentar a sua vida também. Isso é geral. É muito difícil você reter sobre si um homem que até uns, presta atenção, ainda vou um bocado mais longe, uns até são infiltrados agentes do diabo para dificultar o pastorado. Atenção a isso. Não é? Sim, esta é uma realidade. As pessoas se aceitam ou não, mas é verdade que, na atualidade, há bons levitas. Há pessoas, sim senhor, nós conhecemos há bons levitas, há bons levitas que estão na sua igreja, que andam em santidade, que servem a igreja, isso é uma realidade. Mas a verdade é que são poucas pessoas. Hoje, as verdadeiras igrejas são poucas. Os verdadeiros pastores são poucos. Os verdadeiros músicos, os verdadeiros levitas são poucos. Isto é bíblico. A porta larga arrasta a multidão. O que está a acontecer hoje, por exemplo, mesmo na questão da igreja, as pessoas qual é a ideia que as pessoas têm sobre o verdadeiro e o falso? O verdadeiro é aquele que nasceu há longos anos, é aquele que tem catedrais, é aquele que tem multidão, é aquele que tem suas... Não. Não tem nada a ver, Não, né? não tem nada a ver com isso. A igreja, o pastorado, o ministério de louvor e adoração se revê na vida em santidade. Quem te promove, quem realmente te exalta, quem realmente manifesta a maravilha é o próprio Deus, é o ministério. Por isso é que estou a dizer que, na atualidade, tanto a igreja, tanto o pastorado, assim como o mundo gospel, existe dois grupos. Tem o ministério e tem o mercantismo. Logo, todo e qualquer cantor, todo e qualquer louvor que tem ministério de louvor, no seu louvor, alguma coisa acontece. A minha pergunta é, achas que todos os músicos gospels que temos hoje têm mesmo louvor, têm mesmo ministério de louvor e adoração? Será que o que cantam, então, não tem nada a ver com a Bíblia? Eu estou a dizer, o problema não é cantar tudo na Bíblia. Por isso é que está-se a dizer, eles também têm uma missão. Primeiro já, a missão deles é de evangelizar. Aqui, toda palavra usada biblicamente evangeliza. Pastor, não vamos dizer que há músicos mercantilistas. Existem. Não Nós existe. nós agora... Isso é geral, tanto nos Nós pastores. agora precisamos... Não existe como você cobra cachê para ir cantar. Senhor pastor, Se tanto não nos existe, por que pastores, não vai cantar de graça? tantos nos pastores, tantos nos Por que não vai pregar levitas, de graça? também têm os mesmos objetivos. Os pastores dentro da igreja têm a forma como sustentam as suas vidas. E por desprezarem os artistas gospel, estes também têm que desenrascar. Nós estamos a ficar sem tempo. A minha produção já me avisou que estamos sem tempo. Vamos fazer já aquela rodada de remate. Me parece que nós ainda temos que voltar a falar sobre esse tema. Infelizmente,
ainda não conseguimos chegar a conclusões. Paulo Paz, assim, em 1 minuto, que medidas pontuais, 1, 2, 3, 4, 5, precisam ser tomadas para resolvermos o problema entre esta nossa classe dos levitas e os pastores? Começo com o Paulo Paz e termino então com o pastor Cambuembe. E eu aproveito também o Paulo Paz, depois já manda abraço à família, lá, os fiéis, os irmãos, amigos. Na verdade, a palavra amar o seu próximo como a si próprio tem que ser aplicada tanto nos pastores como nos levitas. Ok. E, por outra também, tanto o pastor e o levita devem chegar a um consenso, conversando, para que as coisas estejam na mesma medida. Não, estou a falar em termos de apoio. Simplesmente o artista só está a falar porque não tem apoios dos pastores. Okay. Por isso é que eles estão nesta senda de ir cantar para além da igreja, embora que não é malo, também para evangelizar, porque a palavra diz, idem a todo mundo evangelizar, levar o evangelho através de quê? Através da música. A música também é um veículo de comunicação, isto é muito bom. E, na verdade, certas coisas os pastores têm razão, porque também o artista deve ser submisso ao pastor. Mas o pastor deve se comportar também para que o levita também respeite, né? E andarem todos juntos. Okay. Para mim, é isto. Muito bom. Pastor Cambuembe. Bem, o meu conselho é que nós, os pastores, temos que sermos simpáticos para com os levitas, mas, acima de tudo, cautelosos. Temos que ter maior cuidado. A segunda questão é que os levitas que aceitem a sustentação da igreja não se meter no negócio dos cachês. Isto é pecado. Isto é pecado. E para dizer o seguinte, que a igreja reconheça, a palavra diz que arrependei-vos e convertei-vos. É necessário que os músicos gospels conheçam o seu verdadeiro ministério. Aqueles que têm mesmo ministério de louvor e adoração, de facto, esses devem permanecer no louvor e adoração. Aqueles que realmente gostam de cantar e cantam bem, porque o problema aqui não é só evangelizar, o problema aqui não é cantar coisa bíblica. Os livros bíblicos que nós lemos no livro de Mateus, diz o quê? Diz que o Senhor vai vir expulsar, vai vir rejeitar aqueles mesmo que pregaram, aqueles mesmo que evangelizaram, aqueles mesmo que cantaram. Por quê? Porque praticaram a iniquidade. Cobrar cachê é iniquidade. Nós na igreja, eu como pastor, não vou acertar com a igreja quando é que me paga, não. A igreja, nas suas receitas do mês, a igreja conhece as minhas necessidades e realmente, tendo em conta a responsabilidade da igreja, não é só do pastor, o pastor não tem só, a igreja não tem só responsabilidade do pastor, tem responsabilidade com as viúvas, com os órfãos, com o instrumento. A gestão da igreja, no seu todo, precisa de dinheiro. Não é todo o dinheiro para o pastor. Por isso, naquilo que for necessário e possível para sustentar o pastor, o levita, é aquilo. Porque o que está a acontecer hoje é que há pastores que, se não estiver de acordo com o salário, não vai exercer bem o seu ministério. Este já é um mercenário identificado. E nós não podemos cair no mercenarismo e nem podemos esperar amanhã o Senhor nos rejeitar porque praticamos iniquidade. Nós, tanto a igreja, o pastorado, bem como os levitas, devem conhecer a razão da sua existência para que tenhamos um caráter, um posicionamento e uma ação que glorifica a Deus. Maravilha. Obrigado por terem vindo mais uma vez. Sintam-se bem. O pastor Cambuembe é filho desta casa. Ele faz parte do nosso leque de pastores que, sempre que precisamos, estão aí prontos para responder e têm contribuído dignamente o trabalho, tem feito bem o seu trabalho para a causa do Senhor. Paulo Paz também, nosso amigo, está sempre disponível. Obrigado por isso. Nós vamos. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Eu vou e despeço. Você aproveite e faça a subscrição aqui no canal, nos assista no YouTube, no Facebook. E só um detalhe, meu irmão, a minha página na internet é Jaime Chacal. Passe por lá, deixe sua mensagem. O que não for Jaime Chacal não é válido, já? Obrigado. Tchau, eu fui.